A vingança perfeita prepara-te para a traição. Subscreve para não perderes as histórias mais impactantes. Imagina isto. Estás no auge do sucesso. O homem da tua vida prometeu-te um futuro brilhante e, de repente, tudo se desmorona. O que farias se a pessoa que amas te apunhalasse pelas costas em frente a todos os teus colegas? E se essa apunhalada for uma traição pública, com uma taça de champanhe e uma mulher que não és tu? Assim começa a história de Rosalinda Bello e Duarte Freire, uma história de poder, ambição e a vingança mais doce que alguma vez imaginaste. A traição no palácio. Gosta deste vídeo se te comoveu o começo. Ele erguia-se perante os seus colegas com uma taça de champanhe no ar, o braço firmemente à volta de uma mulher que não era a sua esposa. Pelo futuro, brindou, com uma voz a transbordar de arrogância. E por deixar para trás o lastro que nos trava? Do outro lado do salão, a sua esposa grávida de 6 meses, Rosalinda, sentiu que o mundo se fazia em pedaços. O riso cruel da multidão foi um golpe físico, mas o sorriso no rosto do seu marido foi a traição definitiva. Ele pensava que ela era apenas uma mulher tranquila e simples que ele tinha superado. O que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que o lastro que acabava de destruir publicamente era a dona de cada tijolo, cada patente e cada salário da Bello Inovações. O futuro dele estava nas mãos dela e estava prestes a fechar o punho. As luzes da cidade de Lisboa brilhavam como um manto de estrelas caídas do sótão que Duarte Freire e Rosalinda Bello chamavam de lar. Para qualquer estranho, era o pináculo do sucesso. Um espaço elegante e minimalista, com janelões do chão ao teto, mobilado com uma precisão de bom gosto que falava de dinheiro, mas de um tipo de dinheiro silencioso e antigo. Era o dinheiro de Rosalinda, um facto que ela havia mantido cuidadosamente oculto durante os 5 anos do seu casamento. A sua história tinha começado como um conto de fadas. Ele era o brilhante e ambicioso recém-licenciado da Escola de Negócios, a subir numa empresa tecnológica em ascensão, Bello Inovações. Ela era a aparentemente modesta historiadora de arte que ele tinha conhecido num evento de caridade, aprazível, inteligente e com uma beleza serena que parecia acalmar a sua energia frenética. Ele elogiava o seu apoio silencioso, a sua falta de exigências, a forma como parecia completamente desinteressada pelo mundo corporativo que ele estava tão desesperado por conquistar. Ele não sabia que a sua falta de interesse provinha da familiaridade, não da ingenuidade. Rosalinda era a única filha do falecido Ricardo Bello, o visionário fundador da empresa. Antes de falecer, ele lhe tinha feito prometer uma coisa: encontrar um companheiro que amasse Rosalinda a mulher, não Rosalinda a herdeira. Ele tinha visto demasiados filhos dos seus colegas presos em jaulas douradas, com os seus parceiros a serem pouco mais do que parasitas, caçadores de fortuna. Assim, à sua morte, a herança foi posta num fundo fiduciário cego e complexo, com Rosalinda como a única beneficiária anônima e acionista maioritária. A empresa era dirigida por uma junta leal e um diretor-geral, o senhor Inácio Moniz, um homem que tinha sido a mão direita do seu pai e o seu próprio guardião de segredos. Durante anos o acordo funcionou. Rosalinda observava Duarte à distância, orgulhosa do seu genuíno talento e ambição. Via-o ganhar as suas promoções, celebrar as suas vitórias e acreditava, de verdade acreditava, que ele a amava por ser ela mesma. Quando lhe disse que estava grávida do seu primeiro filho, a sua alegria pareceu real. Os seus beijos genuínos
Mas ultimamente, um subtil arrepio havia entrado no seu lar. O arrepio tinha um nome: Valentina Soares. Valentina era tudo o que Rosalinda não era. Era estridente, barulhenta e vestia roupas que gritavam as suas etiquetas de preço. Uma recente contratação no departamento de marketing de Duarte era descaradamente ambiciosa e não ocultava a sua admiração por ele. Duarte desconsiderava as preocupações de Rosalinda como hormonas da gravidez. Meu amor, ela é só uma miúda, ansiosa por aprender. Ele dizia, dando-lhe um tapinha na mão com desdém. Estás demasiado sensível. Preciso de pessoas como ela na minha equipa se vou conseguir o posto de vice-presidente de estratégia global. Esse posto de vice-presidente tinha se tornado a obsessão de Duarte. Era a chave para o piso executivo, o reino que ele sentia que merecia. Trabalhava até mais tarde. Os seus textos tornaram-se mais curtos e o cheiro de um perfume estranho e enjoativo, o aroma característico de Valentina, agarrava-se aos seus fatos. A noite da gala anual da Belo Inovações supostamente era uma celebração. Marcava o 25º aniversário da empresa e esperava-se um grande anúncio sobre o futuro da liderança. Rosalinda, apesar da crescente inquietação no seu coração e do desconforto do seu terceiro trimestre, tinha comprado um impressionante vestido azul safira para complementar o fato feito à medida de Duarte. "Estás linda, Ros", disse, mas os seus olhos estavam distantes, já no evento. Mal a tocou, a sua mente claramente noutra parte. A gala foi realizada no Museu Nacional de Arte Antiga, uma noite opulenta e grandiosa. O ar zumbia com conversas e ambição corporativa. Rosalinda sentiu uma pontada de nostalgia. O seu pai adorava este museu. Ela trocou um breve e cúmplice olhar com Inácio Moniz do outro lado da sala. Ele lhe deu um subtil gesto de preocupação. Ele também tinha visto a mudança em Duarte e tinha tentado avisá-la à sua maneira. Duarte estava no seu elemento, movendo-se pela multidão com uma graça predatória, apertando mãos, a rir demasiado alto. Rosalinda estava ao lado dele, um acessório tranquilo, a sua mão a descansar sobre o seu ventre inchado. Viu como Valentina Soares, enfunada num chamativo vestido vermelho de lantejoulas, se juntou ao seu grupo. "Duarte, meu amor, estás a arder esta noite", exclamou Valentina, tocando o seu braço de uma maneira demasiado familiar. "Todos falam de ti para o posto de vice-presidente. É um facto." Duarte pavoneou-se, o seu peito a inchar. "Veremos." Trata-se de visão. Algumas pessoas simplesmente não a têm. Olhou para Rosalinda com um flash de aborrecimento nos seus olhos. A noite continuou. Um pesadelo, em câmara lenta para Rosalinda. Viu os sussurros, os olhares dos seus colegas. Enquanto Duarte e Valentina se tornavam mais audazes, as suas cabeças mais juntas, os seus risos entrelaçados, ele reabasteceu a taça de champanhe de Valentina 3 vezes, sem perguntar uma única vez à sua esposa grávida se precisava de um copo de água. O ponto de ruptura chegou quando Jorge Cavaleiro, o atual vice-presidente de estratégia global, que ia ser promovido a diretor de operações, subiu ao palco. Depois de um longo discurso, chegou ao momento que todos estavam à espera. "É um grande prazer para mim", anunciou Cavaleiro, "apoiar o homem que creio que levará esta empresa a novas alturas, um homem de ambição e visão incomparável. A junta diretiva tomará a sua decisão final na próxima semana, mas o meu voto é para o senhor Duarte Freire." A sala rebentou em aplausos. Duarte, radiante, pegou em Valentina pela mão e praticamente a arrastou em direção ao palco, deixando Rosalinda sozinha. Agarrou uma taça de champanhe de um tabuleiro que passava
e subiu ao pequeno pódio. Olhou para o mar de rostos, os seus olhos a varrerem até que aterraram, com fria precisão, na sua esposa. A sala a acalmou, à espera de um sincero agradecimento, talvez um carinhoso tributo à mulher que carregava o seu filho. O que obtiveram foi uma execução. "Obrigado, Jorge", começou Duarte, a sua voz suave como seda. "Sinto-me honrado. Um posto como este requer sacrifício, requer que sejas ágil e com uma mentalidade de futuro." Fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar. "Significa que tens de te rodear de pessoas que partilham essa ambição." Depois apertou o seu braço à volta da cintura de Valentina, puxando-a ainda mais para perto. Pessoas como a Valentina, que entendem o que é preciso para ganhar. Um murmúrio confuso espalhou-se pela multidão. Então Duarte levantou a sua taça e olhou diretamente para Rosalinda de novo. O encantador sorriso no seu rosto torceu-se numa cruel careta. "E o mais importante", projetou, a sua voz a ressoar no cavernoso salão, "significa saber quando deixar para trás o lastro que te trava, as distrações, a bagagem." O insulto foi inconfundível. Uma flecha envenenada dirigida diretamente ao seu coração, ao seu filho não nascido. Houve arquejos na audiência. Valentina riu, um som agudo e penetrante que arranhou os nervos de Rosalinda. Algumas pessoas riram desconfortavelmente, sem saber como reagir. Alguns gerentes veteranos, leais à memória do seu pai, olharam com horror. Rosalinda ficou congelada, o sangue esvaiu-se do seu rosto. A sala pareceu inclinar-se, as luzes brilhantes a apagarem-se em fragmentos dolorosos. As suas palavras, lastro, bagagem, ecoaram no seu crânio. Isto não era apenas um caso. Era uma declaração pública de desprezo. Ele a estava a descartar. Um pedaço de bagagem indesejada na frente do mundo inteiro que ele estava tão desesperado por impressionar. O mundo que o seu pai havia construído. As suas pernas sentiram-se fracas, mas uma nova, desconhecida sensação se enrolava no seu ventre, quente e afiada, a queimá-la com emoção. E o dor era fúria, raiva pura e não adulterada. Virou-se com as costas direitas e saiu do museu. Não correu, não chorou. Cada passo foi deliberado, um voto silencioso. Ele pensou que estava a brindar ao seu futuro. Ele não fazia ideia de que acabava de assinar a sua sentença de morte. A noite da vingança. A viagem de táxi de volta ao sótão foi um borrão de riscas de neon contra o vidro escuro. Rosalinda não derramou uma única lágrima. A humilhação na gala havia atuado como um agente cauterizante, selando a ferida da sua dor e deixando para trás uma cicatriz dura e polida de determinação. A Ros, a esposa tranquila e complacente que Duarte Freire tinha dado por garantida, deixou de existir em algum lugar entre as esculturas de bronze e a saída do museu. Entrou no apartamento frio e silencioso. Já não era um lar. Era o cenário de uma vida que agora era uma mentira. O cheiro dele, os seus pertences, a sua presença persistiam como um fantasma que ela estava determinada a exorcizar. Metodicamente, entrou no seu closet partilhado, pegou em 2 malas grandes e começou a fazer as malas de Duarte. Os seus fatos caros, os seus sapatos polidos, a sua coleção de relógios ridiculamente caros. Trabalhou com uma eficiência arrepiante, como uma general a preparar-se para uma guerra. Cada camisa dobrada era uma manobra estratégica. Cada caixa embalada, uma peça de artilharia inimiga que estava a ser neutralizada. 2 horas depois, ela ouviu a chave dele na fechadura. 6 malas e 3 caixas estavam alinhadas no hall de entrada como soldados em posição de sentido. Duarte entrou a cambalear, a cheirar a champanhe,
e ao perfume de Valentina. Estava ruborizado pela vitória, os seus olhos a brilhar com arrogância. Viu as malas e congelou um flash de confusão a cruzar o seu rosto antes que se endurecesse em aborrecimento. Que raio é isto, Ros? Arrastou ligeiramente as palavras. Limpeza de primavera à 1 da manhã? Rosalinda emergiu das sombras da sala. Já não usava o elegante vestido azul safira. Tinha-se trocado para um simples vestido preto. O seu cabelo estava preso com severidade e o seu rosto era uma máscara de fria compostura. As tuas coisas estão embaladas, disse a sua voz desprovida de qualquer emoção. Quero que saias do meu apartamento esta noite. Ele riu, um som seco e de incredulidade. O teu apartamento? Não sejas ridícula. Compramos este lugar juntos e tu não me vais por fora. Estás grávida e histérica. Falaremos disto pela manhã quando te tiveres acalmado. Ele tentou passar por cima das malas para desconsiderar como sempre fazia. Ela moveu-se para bloquear o seu caminho. Não, Duarte! Comprei este apartamento com o meu dinheiro, declarou. As palavras como pedaços de gelo. Assim como comprei o carro que tu conduzes e o relógio no teu pulso, tens estado a viver no meu mundo sob os meus termos e o teu arrendamento acabou. Ele olhou para ela, genuinamente desconcertado. O teu dinheiro? Que dinheiro? A pequena herança que o teu pai te deixou? Não sejas tão dramática, Ros. Pagou por alguns jantares simpáticos. Não finjas que és uma espécie de magnata. Foi o último e mais ignorante insulto que ela precisava. A cegueira absoluta da sua ganância. Vai-te embora! Repetiu, a sua voz a baixar para uma ordem baixa e perigosa. Ou chamo a segurança e faço com que sejas retirado por invasão. Algo nos seus olhos, um flash de aço que ele nunca tinha visto antes, finalmente quebrou através da sua embriaguez. Viu que ela não estava histérica. Estava a falar a sério, mortalmente a sério. Bem, cuspiu, a sua cara a torcer-se numa careta. Bem, fica com o teu maldito apartamento. Pensas que preciso disto? Pensas que preciso de ti? O posto de vice-presidente está no papo. Ganharei mais num ano do que vale a tua pequena herança. Enviarei alguém pelas minhas coisas amanhã. Não o farás, disse ela com calma. Serão guardadas no armazém. O meu advogado entrará em contato com os detalhes e com os papéis do divórcio. Advogado? Troçou. Tu não podes pagar um advogado que possa enfrentar o meu. Agarrou o seu casaco e maleta a tropeçar numa mala na sua pressa. Lançou-lhe um olhar de puro veneno. Tu vais arrepender-te disto. Vais voltar a rastejar quando perceberes o que deitaste ao mar. Tu e a tua bagagem. Ele fechou a porta com um estrondo. O som ecoou na vasta imensidão do apartamento. Por um momento, Rosalinda permitiu-se encostar-se à parede, a sua mão a cobrir protetoramente o seu filho. Uma única lágrima quente finalmente escapou, traçando um caminho pela sua bochecha. Não uma lágrima de tristeza, mas de libertação. A purga final do homem que outrora amou. Tomou uma respiração profunda e constante. Tirou o seu telefone e fez uma chamada. Foi atendida ao primeiro toque. Inácio, disse a sua voz firme, é o momento. Houve uma pausa do outro lado. Depois, a voz grave e familiar de Inácio Moniz. Vi o que aconteceu, Rosalinda. Lamento imenso. Estás bem? Estou mais do que bem, Inácio. Estou acordada, respondeu ela. Ele acabou de ir embora. Preciso que faças um par de coisas por mim. Primeiro, arranja uma equipa de segurança no meu edifício, com efeito imediato.
Ele não deve ser autorizado a entrar sob nenhuma circunstância. Segundo, preciso que agendes uma reunião de junta de emergência e confidencial para a próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Põe apenas um ponto na agenda, uma revisão e decisão final sobre a nomeação do vice-presidente de estratégia global. Claro, disse Inácio com um toque de admiração no seu tom. Algo mais? Sim, disse Rosalinda, um sorriso frio a tocar os seus lábios pela primeira vez naquela noite. Preciso que contactes a Marta Duarte. Diz-lhe que requeiro os seus serviços. Quero a advogada de divórcios mais implacável e de mão pesada do distrito de Lisboa. E quero começar o procedimento ao amanhecer. O julgamento. Marta Duarte era uma lenda nos círculos legais de Lisboa. Um tubarão em fato Chanel que se especializava em divórcios de alto valor e litígios corporativos. Era precisamente a arma que Rosalinda precisava. Na manhã seguinte, Rosalinda se encontrou com Inácio numa sala privada, no tranquilo Hotel Palácio do Sol, onde havia reservado uma suíte. Inácio Moniz tinha perto de 60 anos, com uma madeixa de cabelo prateado e olhos que guardavam a sabedoria de um homem que havia navegado pelas águas traiçoeiras do mundo corporativo por 40 anos. Olhou para Rosalinda, não com pena, mas com um profundo respeito. O teu pai estaria tão orgulhoso da tua força, querida, disse suavemente. Ele ficaria desiludido por ter demorado tanto tempo a mostrá-la, respondeu ela, a sua voz firme. Ele me fez prometer que protegeria o seu legado. Agora vejo que proteger o seu legado significa proteger a sua empresa de homens como o Duarte. Passaram a hora seguinte a lançar as bases. Inácio seria o seu representante, a sua voz no interior. Ele confirmou que Duarte, cegado pelo seu próprio ego, não fazia ideia da verdadeira identidade de Rosalinda. Para ele e para todos os outros, ela era apenas a filha do fundador que tinha recebido uma herança modesta e sentimental. Acreditava-se que a maior parte da fortuna dos Belo e as ações de controlo estavam nas mãos de um grupo de investimento europeu anônimo e solitário. A perfeita história de fachada que Ricardo Belo havia estabelecido anos atrás. Tem estado a celebrar a manhã toda, informou Inácio com seriedade, a dizer a todos os que querem ouvir que o trabalho é dele. Ele e a Cianomilita Soares têm sido insuportáveis. Bem, disse Rosalinda, deixa-o escalar o mais alto que puder. Fará com que a queda seja muito mais espetacular. Durante a próxima semana, quero que lhe des tudo o que ele quer. Dá a luz verde às suas propostas de projeto. Aprova os seus relatórios de despesas. Deixa-o acreditar que é intocável, que está a construir a sua própria forca. E a reunião da junta? Perguntou Inácio. Ele entrará nessa sala à espera de uma coroação, explicou Rosalinda, os seus olhos a brilhar. Entregará a sua grande apresentação sobre a sua visão para o futuro da empresa. E quando terminar, apresentarás a presidente da junta e acionista majoritária, que voou especificamente para aprovar a nomeação. As sobrancelhas de Inácio dispararam. Vais estar lá? Não só vou estar lá, corrigiu Rosalinda, com uma determinação de aço na sua voz. Vou dirigir a reunião. É hora de a rainha sair do exílio. O grande final. A semana prévia à reunião da junta foi uma obra-prima de guerra psicológica, orquestrada por Rosalinda a partir da tranquila reclusão da sua suíte de hotel. Duarte, entretanto, vivia a vida que sempre sonhara, completamente alheio à teia de aranha que se tecia à sua volta. Havia se mudado com Valentina, o seu caso agora descaradamente público. Eram o novo casal poderoso da Belo Inovações,
e eles se certificaram de que todos o soubessem. Chegavam ao escritório juntos no seu BMW da empresa, um carro que o fundo fiduciário de Rosalinda havia pago, a rir e a tocar-se, um espetáculo diário de falta de respeito. Tal como Rosalinda havia instruído, Inácio Moniz desempenhou o seu papel na perfeição. Tratou Duarte com uma deferência recém-descoberta, alimentando o seu já perigosamente inflacionado ego. Os comentários preliminares da junta são excepcionalmente positivos, Duarte, dizia-lhe Inácio nos seus controlos diários. Estão muito impressionados com a tua proposta do Projeto Quimera. O Projeto Quimera era a obra-prima de Duarte, um plano enormemente ambicioso e arriscado para adquirir uma pequena startup de inteligência artificial. Era a peça central da sua apresentação para o posto de vice-presidente. Ele o via como o seu movimento para definir o seu legado. Rosalinda, depois de ter revisto os estados financeiros que o seu pai lhe tinha ensinado a ler desde que era uma adolescente, o via pelo que era. Uma aposta temerária e egocêntrica que colocaria a empresa numa dívida significativa por uma tecnologia que podiam desenvolver internamente por uma fração do custo. Duarte embriagou-se com o poder que acreditava estar prestes a possuir. Era desdenhoso com os seus subordinados e troçava abertamente de qualquer um que questionasse a sua estratégia. Ele e Valentina tomavam almoços de 2 horas nos restaurantes mais caros de Lisboa e os cobravam como reuniões com clientes. Rosalinda aprovou cada um deles. Cada recibo extravagante era outro prego no seu caixão corporativo. Enquanto Duarte se deleitava no seu paraíso de tolos, Rosalinda estava a reunir o seu gabinete de guerra. As suas reuniões com Marta Duarte foram agudas e eficientes. Ele vai lutar no divórcio, Rosalinda, advertiu Marta, uma mulher com olhos azuis penetrantes e uma aura de controlo absoluto. Reclamará a pensão alimentar conjugal, uma parte dos ativos. Tentará pintar-te como uma mulher instável, hormonal e grávida. Ele não faz ideia de quais são os ativos, respondeu Rosalinda com frieza. No que lhe diz respeito, o único ativo importante é a cobertura, que está unicamente no meu nome, comprada com a minha conta pessoal antes de nos casarmos. O acordo pré-nupcial que ele assinou sem sequer ler é blindado. Estipula uma ruptura limpa, sem que nenhuma das partes tenha direito aos ativos ou heranças pré-matrimoniais. Marta levantou uma sobrancelha, impressionada. O teu pai era um homem muito inteligente. Era um protetor, corrigiu Rosalinda. Agora é a minha vez. Rosalinda também trabalhou incansavelmente com Inácio e a diretora financeira da companhia, uma astuta mulher chamada Carla Flores. Dissecaram toda a carreira de Duarte na Belo Inovações, encontrando um padrão perturbador. Duarte tinha o hábito de se apropriar do mérito do trabalho dos membros da equipa júnior, sabotar subtilmente os seus rivais e falsificar números nos relatórios trimestrais para fazer o seu departamento parecer mais bem-sucedido do que era. A descoberta mais condenatória veio de um jovem e brilhante engenheiro de software chamado Kenji Tanaka. Kenji havia desenvolvido um algoritmo proprietário revolucionário meses atrás, um que revolucionaria a sua divisão de logística. Ele o tinha apresentado a Duarte, o seu superior direto. Duarte havia descartado o projeto como inviável e o tinha arquivado. 3 semanas depois, os componentes centrais do algoritmo de Kenji apareceram no projeto Quimera de Duarte, apresentado como a sua própria ideia inovadora para justificar a exorbitante aquisição da startup de IA. Ele não só tinha roubado o crédito,
Estava a tentar gastar mais de 100 milhões de euros do dinheiro da companhia para adquirir uma tecnologia que já possuíam, criada por um empregado que ele tinha menosprezado. Isto é tudo, disse Rosalinda, olhando para as provas espalhadas sobre a mesa. Isto é mais do que motivos para despedimento. Isto é fraude. A armadilha agora estava perfeitamente montada. O isco era o posto de vice-presidente. O mecanismo era a própria arrogância de Duarte. Na quinta-feira, antes da reunião da junta, o escritório de Inácio informou Duarte que a sua apresentação final tinha sido transferida para a sala de reuniões executiva principal no 50º andar, uma sala reservada para as decisões mais importantes da companhia. A junta está a voar para isto, Duarte, disse-lhe Inácio por telefone. Querem ouvir a tua visão em primeira mão e acabam de me informar que a presidente da junta diretiva da companhia Holding estará presente. É uma formalidade, mas ela gosta de aprovar pessoalmente todas as nomeações de vice-presidente sênior. Duarte mal conseguia conter a sua alegria. A presidente, a mítica e solitária figura de proa do grupo de investimento anônimo. A sua presença significava que isto já não era uma promoção, era uma unção. Não te preocupes, Inácio, disse Duarte, a sua voz a transbordar de condescendência. Assegurar-me-ei de não a desiludir. Naquela noite, ele levou Valentina para celebrar. Foram ao terraço do casino, assegurando a mesa mais cobiçada com vista para a cidade. Comprou uma garrafa de vinho vintage que custava mais do que o salário mensal de um empregado júnior. Por nós, bebé, brindou Duarte a fazer tilintar o seu copo contra o de Valentina. Amanhã tomo conta do 50º andar e, uma vez que esteja lá, assegurar-me-ei de que o meu ativo mais valioso venha comigo. Ele piscou-lhe o olho. Vice-presidente Soares soa bem, não soa? Valentina ronronou, já a imaginar o seu novo escritório. Soubeste alguma coisa da Rainha do Gelo? Perguntou Valentina, a agitar o seu vinho. Duarte troçou. Recebi uma carta da advogada dela hoje. Alguma tolice sobre o pré-nupcial. Que ela tente. Não tem nada. Quando os meus advogados acabarem com ela, terá sorte se ficar com a arte feia que tanto gosta. Provavelmente está sentada sozinha em algum apartamento triste, a chorar copiosamente. Ele riu, um som presunçoso e feio. Entretanto, a quilômetros de distância na sua suíte de hotel, Rosalinda não estava a chorar. Estava numa chamada em conferência com Marta Duarte e toda a junta diretiva da Belo Inovações, a guiá-los através da montanha de provas contra Duarte Freire. Uma por uma, assegurou o seu voto unânime e confidencial para o seu despedimento imediato. Terminou a chamada, levantou-se e aproximou-se da janela. Olhou para o mesmo cenário urbano brilhante que Duarte estava a celebrar conquistar. Amanhã, Duarte, sussurrou ao vidro com a mão no seu ventre. Quiseste um futuro com mentalidade de futuro. Amanhã eu vou dar-te. Na sexta-feira de manhã, amanheceu brilhante e frio, o céu de Lisboa um azul nítido e implacável. Duarte Freire sentiu que era um céu digno de um rei no seu dia de coroação. Escolheu o seu fato com o cuidado de um general, selecionando a sua armadura. Um brione cor de carvão profundo, uma camisa branca imaculada e uma gravata de poder no azul corporativo da Belo Inovações. Olhou-se ao espelho e viu o homem que sempre acreditou ser, poderoso, bem-sucedido, um amo do universo. Valentina se preocupou com ele, endireitando a sua gravata, os seus olhos a brilhar com uma glória gananciosa e refletida. Mata-os, lindo! Estarei à espera com o champanhe. Já limpei um espaço na minha secretária para pôres a minha nova placa com o meu nome. Ele beijou-a, um gesto perfunctório e seguro.
Não te acomodes demasiado. Mudar-te-ás para um escritório de canto ao lado do meu até segunda-feira. Enquanto subia no elevador privado para o 50º andar, o seu estômago flutuava. Mas era de euforia, não de nervos. Esta era a culminação de tudo pelo que tinha trabalhado, planeado e sacrificado. Pensou em Rosalinda, um pensamento fugaz e desdenhoso. Imaginou-a grávida e sozinha, e sentiu uma onda de reivindicação. Ela tinha sido um substituto confortável, um degrau. Ele estava destinado a coisas maiores, e ela simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo. A sua recordação já estava a desvanecer-se, como uma fotografia a preto e branco num mundo de cor vibrante. A sala de reuniões executiva era um espaço intimidante, desenhado para transmitir poder. Uma mesa maciça de mogno polido dominava a sala, rodeada por 20 cadeiras de couro de encosto alto. No extremo oposto, uma parede de vidro oferecia uma impressionante vista panorâmica da cidade e do porto mais além. Os membros da junta já estavam reunidos, uma coleção de figuras sérias e poderosas do mundo das finanças, tecnologia e direito. Eram a velha guarda, leais a Ricardo Belo. E Duarte sempre os tinha achado enfadonhos e antiquados. Hoje, no entanto, cumprimentou-os com um charme magnânimo. Inácio Moniz sentou-se à cabeceira da mesa, a sua expressão ilegível. Duarte, obrigado por te juntares a nós. A junta está ansiosa por ouvir a tua apresentação. Duarte notou uma cadeira vazia. Estava na cabeceira oposta à de Inácio, uma cadeira um pouco maior e mais ornamentada que usualmente estava desocupada. O assento do poder. A presidente já está aqui? Perguntou Duarte a tentar parecer casual. Vem a caminho, respondeu Inácio com suavidade. Foi informada sobre a tua proposta e pediu que começasses. Juntar-se-á a nós num momento e prefere não causar uma interrupção. Perfeito. Duarte prosperava com uma audiência. Conectou o seu laptop ao sistema integrado e a sua apresentação do projeto Quimera apareceu no enorme ecrã que descia do teto. Durante os 45 minutos seguintes, Duarte esteve no seu elemento. Era um mestre vendedor e o produto que estava a vender era ele mesmo. Falou com paixão e convicção sobre a disrupção do mercado, a sinergia e a alavancagem de ativos. Pintou um quadro de um futuro em que a Belo Inovações dominava o setor da IA, um futuro construído sobre a sua visão. Apresentou o algoritmo roubado de Kendi Tanaka como o quadro conceptual que ele havia desenvolvido, a justificação para a aquisição de 9 dígitos. Estava tão envolvido na sua própria atuação que não notou a subtil mudança na atmosfera da sala. Não viu os olhares duros e cúmplices trocados entre os membros da junta. Não registrou a forma como a mandíbula de Inácio Moniz se apertou. Concluiu com um floreio. O futuro não é algo que esperamos, declarou, a sua voz a ressoar com confiança teatral. É algo que construímos. Com o projeto Quimera não estamos apenas a construir uma nova linha de produtos. Estamos a construir o futuro de toda esta indústria. Obrigado. Recostou-se a desfrutar dos aplausos educados e não comprometidos. Sentiu uma onda de triunfo. Ele tinha conseguido. O trabalho era dele. Obrigado, Duarte, disse Inácio, a sua voz monótona. Uma apresentação ambiciosa. Antes de procedermos às perguntas da junta, há um último ponto. Como mencionei, a nossa presidente juntou-se a nós. Desejava observar antes de fazer a sua apresentação. A cabeça de Duarte virou-se bruscamente em direção à porta principal, à espera de ver alguma mulher europeia formidável e idosa. Em vez disso, a porta privada do escritório contíguo, o antigo escritório do fundador,
abriu-se em silêncio, e Rosalinda Belo entrou. Não era a mulher gentil e modesta que ele havia descartado. Esta era uma pessoa completamente diferente. Usava um fato de negócios de maternidade feito à medida, de cor cinzento escuro, que era ao mesmo tempo elegante e autoritário. O seu cabelo estava penteado num coque elegante e profissional. O seu rosto estava tranquilo, a sua expressão serena, mas os seus olhos tinham um poder e um fogo frio que ele nunca antes havia visto. Ela se moveu com uma graça calma e deliberada. A sua gravidez não era uma fraqueza, mas um símbolo de criação, do futuro que ele tão arrogantemente havia afirmado estar a construir. Uma onda de incredulidade absoluta inundou Duarte. O seu cérebro não conseguia processar o que estava a ver. O que estava ela a fazer ali? Enlouqueceu. Tinha vindo implorar por ele da maneira mais insana imaginável? Os membros da junta, no entanto, puseram-se de pé numa demonstração unificada de respeito. Rosalinda caminhou em direção à cadeira vazia, na cabeceira da mesa, e permaneceu de pé. Duarte olhou para ela, com a boca ligeiramente aberta. A sala estava num silêncio sepulcral. Rosalinda, que raio estás a... Começou a sua voz uma mistura de confusão e fúria. Inácio Moniz interrompeu-o. Pôs-se de pé e dirigiu-se à sala. Cavalheiros da junta, para aqueles de vocês que não tiveram o prazer de uma apresentação formal, permitam-me apresentar-vos a acionista majoritária e presidente da junta diretiva da Belo Inovações, a senhora Rosalinda Belo. As palavras atingiram Duarte com a força de um golpe físico. Recuou um passo, a sua mão agarrando instintivamente a borda da mesa em busca de apoio. O sangue drenou do seu rosto, deixando-o de uma cor pálida, assustadora. Presidente, acionista majoritária. Era impossível. Uma piada, um pesadelo. Olhou à volta da sala para os rostos dos membros da junta. Todos olhavam para Rosalinda com deferência. Olhou para Inácio, cujo rosto agora estava cheio de um julgamento sombrio. Voltou a olhar para Rosalinda. Ela estava a olhar diretamente para ele, e pela primeira vez a viu. Viu a inteligência que havia confundido com simplicidade, a força que havia confundido com mansidão, a herança que havia sido demasiado cego e arrogante para sequer considerar. E nos seus olhos frios e claros não viu um ápice da mulher que outrora o amou. Viu apenas a sua juíza, o seu júri e o seu carrasco. A coroação tinha terminado. O julgamento estava prestes a começar. O veredito. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Um peso esmagador que parecia sugar o ar da sala. O mundo de Duarte tinha virado de cabeça para baixo no lapso de 10 segundos. A sua mente corria, a tentar desesperadamente encontrar um ponto de apoio na realidade que se desmoronava. Rosalinda, a tranquila historiadora de arte presidente, era uma piada cósmica, um truque cruel e impossível. Isto é absurdo, tartamudeou, a sua voz a quebrar-se. Apontou com um dedo trêmulo para Rosalinda. Ela é a minha esposa ou a minha esposa separada. Ela não é ninguém. Inácio, que farsa é esta? Rosalinda não se perturbou. Deixou que a sua patética negação pairasse no ar por um momento antes de falar, a sua voz tranquila e com uma autoridade que ressoava no mogno polido. O senhor Freire tem razão num ponto, disse, dirigindo-se à junta, mas mantendo seus olhos fixos em Duarte. Eu sou a sua esposa separada, um facto que me dá uma perspectiva intimamente única sobre o seu caráter. Ou melhor, a sua profunda falta dele.
Depois desviou o seu olhar para os membros da junta. Cavalheiros, por favor, sentem-se. Eles sentaram-se. Duarte permaneceu de pé, uma estátua de incredulidade. O meu pai, Ricardo Belo, fundou esta empresa com 2 princípios, inovação e integridade, continuou Rosalinda, a sua voz a ganhar força. Ele acreditava que não se podia ter um sem o outro. Durante os últimos 5 anos, honrei o seu desejo de permanecer anônima para assegurar que o seu legado estivesse nas mãos de pessoas que partilhassem esses valores. Agora vejo que o meu silêncio foi um erro. Permitiu que um cancro crescesse entre nós, um cancro de ego, engano e roubo. O rosto de Duarte passou de pálido a rubro de raiva. Roubo? Como te atreves? Eu dei tudo a esta empresa. Deste? A voz de Rosalinda foi afiada como um bisturi. Ela gesticulou em direção ao ecrã, onde ainda se mostrava o slide final triunfante de Duarte. Falemos do teu projeto, Quimera. Senhor Moniz, poderia, por favor, trazer o nosso próximo convidado? Inácio acenou em direção à porta, que se abriu para deixar entrar o jovem engenheiro, Kenji Tanaka. Kenji parecia nervoso, mas resoluto. Tinha um tablet nas suas mãos. Senhor Tanaka, disse Rosalinda com suavidade, poderia, por favor, partilhar com a junta o projeto que apresentou ao Sr. Freire há 3 meses? Kenji acenou e, com uns poucos toques, o ecrã atrás de Rosalinda mudou. Agora mostrava uma complexa série de algoritmos e diagramas de fluxo de dados sob o título do projeto, Projeto Prometeu. Um algoritmo interno de otimização de logística. Rosalinda caminhou lentamente ao longo da mesa, a sua presença a dominar toda a sala. Parece que o teu quadro conceptual para o projeto Quimera tem uma semelhança notável, de facto, uma semelhança direta com o projeto Prometeu do Sr. Tanaka. Um engenhoso projeto que tu descartaste como inviável antes de o renomeares como a tua própria ideia para justificar uma aquisição de 120 milhões de euros. Isso não é apenas plágio, Sr. Freire, é uma tentativa de defraudar esta empresa. Duarte olhou para Kenji, depois de volta para o ecrã, a balbuciar. Isso é uma mentira, é um empregado júnior descontente, isto é uma armadilha. É? Replicou Rosalinda, a sua voz a baixar. É também uma armadilha que tenhas apagado consistentemente os nomes dos membros da equipa júnior dos relatórios finais para ficares com o crédito? Que o desempenho estelar trimestral do teu departamento se baseasse em números que inflacionaste conscientemente ao empurrar as cobranças de contratos de serviço para os períodos fiscais errados? Temos os e-mails, temos os registros do servidor, temos as declarações juramentadas do teu pessoal a quem intimidaste para guardar silêncio. Temos tudo. Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar. Duarte estava a encolher visivelmente. O fato Brioni, que tinha parecido uma armadura, agora parecia um disfarce tolo, num homem completamente exposto. Tu paraste num fórum público há 1 semana, disse Rosalinda, a sua voz agora com uma fúria fria e pessoal que fez Duarte estremecer. E falaste em deixar para trás o lastro e a bagagem. Referias-te a mim, a tua esposa grávida. Ela deu um passo mais perto dele, os seus olhos a perfurarem os dele. Deixa-me falar-te do lastro, Duarte. O lastro é um executivo que rouba o trabalho dos seus empregados. O lastro é um líder que arrisca a saúde financeira da empresa numa aquisição fraudulenta e egocêntrica. O lastro é um homem tão cegado pela sua própria ambição que não consegue ver o valor em nada nem em ninguém que não o sirva diretamente.
Tu és o lastro, tu és a bagagem. Virou-se para a junta. Portanto, com efeito imediato, o emprego do Sr. Freire com a Belo Inovações está terminado. Por justa causa. A segurança irá agora escoltá-lo para fora do edifício. Ele sairá com nada mais do que o conteúdo dos seus bolsos. As suas contas corporativas estão congeladas, os seus cartões de acesso foram desativados e a sua indemnização por despedimento é, claro, anulada. 2 guardas de segurança com rostos sérios que tinham estado à espera discretamente lá fora entraram na sala. Colocaram-se de cada lado de Duarte. Ele olhou selvaticamente à volta da mesa, à procura de um aliado, de um rosto amigo, mas só encontrou expressões de condenação. Todo o seu futuro, o título de vice-presidente, o escritório de canto, o poder, o dinheiro, haviam se evaporado em menos de 10 minutos. O seu olhar finalmente pousou de novo em Rosalinda, cheio de uma mistura de ódio e patético desconforto. Tu planeaste isto, tudo? Tu construíste isto, Duarte, corrigiu ela com calma. Cada mentira, cada traição, cada ideia roubada foi um tijolo na prisão em que agora te encontras. Eu só abri a porta. Enquanto os guardas lhe agarravam os braços, a sua compostura finalmente se desfez por completo. Tu vais pagar-me, Rosalinda. Não podes fazer-me isto, gritou. A sua voz um eco patético da sua antiga confiança. Creio que verás que sim posso, respondeu ela sem levantar a voz. Adeus, Duarte. Ele foi meio arrastado, meio empurrado para fora da sala. Os seus gritos a ecoarem pelo corredor de mármore antes de serem silenciados pelo fechar das pesadas portas. A sala de reuniões estava em silêncio. O único som era o zumbido da cidade lá fora. Rosalinda virou-se para enfrentar a atônita junta. Peço desculpa pelo teatro, foi uma peça de limpeza necessária, embora desagradável. Agora passemos ao verdadeiro futuro desta empresa. Senhor Moniz, por favor, traga a apresentação para o desenvolvimento interno do projeto Prometeu, com o Sr. Tanaka como chefe de projeto e uma proposta de promoção a diretor de inovação aplicada. Enquanto o rosto de Candy se iluminava com choque e gratidão, Rosalinda tomou assento na cabeceira da mesa. A rainha não só tinha regressado, tinha reclamado o seu trono e o seu reinado mal estava a começar. O legado. A queda de Duarte Freire enviou ondas de choque através de todos os níveis da Belo Inovações. O memorando oficial de toda a companhia, distribuído minutos depois de ele ter sido escoltado, foi conciso e brutal. Duarte Freire já não está na companhia com efeito imediato. Desejamos-lhe o melhor nos seus futuros empreendimentos. O equivalente a um aviso de morte no mundo corporativo, mas a verdadeira história se espalhou como fogo. Os sussurros nos corredores se transformaram em mensagens instantâneas frenéticas, depois em relatos detalhados partilhados durante o café. A história da herdeira secreta, a humilhação pública e a épica queda na sala de reuniões tornou-se uma lenda instantânea da companhia. Valentina Soares soube da notícia quando o seu próprio cartão de acesso foi rejeitado no salão executivo. O seu rosto, ainda rubro pelo champanhe de celebração que tinha estado a beber sozinha no seu escritório, ficou pálido. Tentou ligar para Duarte, mas o seu número já estava desligado. Numa hora, um representante de recursos humanos estoico e um guarda de segurança estavam na sua secretária a informá-la de que, devido à sua cumplicidade direta nos aspectos fraudulentos do projeto Quimera e a uma clara violação ética, o seu posto também havia sido terminado. A sua saída foi muito menos dramática do que a de Duarte. Não houve gritos, apenas a vista tranquila e patética dela,
a embalar as suas malas de designer e as suas bugigangas de secretária numa caixa de cartão, a evitar os olhares de desprezo dos colegas que ela havia pisoteado durante meses. Deixou o edifício não como uma futura vice-presidente, mas como uma pária. Nos dias que se seguiram, Rosalinda trabalhou com uma intensidade focada que impressionou até os membros da junta mais experientes. Não era apenas uma proprietária de fachada, era uma líder. Tendo estudado o negócio do seu pai toda a sua vida, ela tinha uma compreensão profunda e intuitiva das forças e fraquezas da empresa. O seu primeiro ato como presidenta ativa foi promover Kenji Tanaka e financiar completamente o seu projeto Prometeu, dando-lhe a equipa e os recursos de que precisava. Enviou uma mensagem poderosa a toda a companhia. A inovação e a integridade seriam recompensadas, não roubadas. A moral que tinha estado a decair sob a ambição implacável de pessoas como Duarte disparou. A sua próxima reunião foi com Marta Duarte. Ele está a lutar, informou Marta com uma satisfação sombria nos seus olhos. Contratou um advogado notoriamente agressivo, um homem chamado Sérgio Torres, e está a reclamar angústia emocional, despedimento improcedente e está a tentar invalidar o pré-nupcial, alegando que tu ocultaste fraudulentamente os teus ativos. Rosalinda não pareceu perturbada. Pode reclamar o que quiser, o pré-nupcial é blindado e o despedimento foi por justa causa que documentamos exaustivamente. Qual é a sua estratégia? Vai tentar arrastar isto pelo lamaçal? Explicou Marta. Filtrará histórias para a imprensa, tentará pintar-te como uma mulher vingativa e despeitada que usou o seu poder corporativo para uma vingança pessoal. Quer danificar a reputação da empresa para forçar um acordo. Que ele tente, disse Rosalinda, com uma confiança tranquila que acalmou a sala. Eu encarregar-me-ei da imprensa, e ela o fez. Em vez de se esconder, Rosalinda aceitou uma entrevista exclusiva e aprofundada com um respeitado jornalista do Jornal de Negócios. Não atirou lama, simplesmente disse a verdade, enquadrando-a como uma história de proteção do legado do seu pai. Falou da importância da liderança ética e de criar uma cultura corporativa onde o talento em todos os níveis seja nutrido e respeitado. Detalhou, sem nomear Duarte, a decisão de passar de uma aquisição custosa e de alto risco para investir no seu próprio talento interno. Saiu do artigo não como uma esposa vingativa, mas como uma líder astuta e de princípios no mundo da tecnologia. As ações da Belo Inovações, após um breve declínio, subiram para um máximo histórico. A tentativa de Duarte de a chantagear havia falhado espetacularmente. Ele e Valentina se tornaram uma triste nota de rodapé. Despidos do seu glamour corporativo, eram apenas duas pessoas gananciosas e desempregadas. O seu estilo de vida de alta sociedade desvaneceu-se da noite para o dia. O apartamento de luxo que Valentina havia alugado em antecipação da promoção de Duarte foi perdido. Foram vistos a discutir numa lanchonete barata os seus rostos marcados pela amargura e a culpa. A ação judicial de Duarte desmoronou-se sob o peso das contra-ações de Marta Duarte, que incluíam um processo civil contra ele por danos relacionados com a sua tentativa de fraude. Enfrentando a ruína financeira e a vergonha pública, ele retirou o seu caso em troca de Rosalinda retirar o seu. Ele ficou sem nada. Entretanto, Rosalinda estava a reconstruir. Vendeu o sótão frio e minimalista que abrigava tantas más recordações e comprou um belo e acolhedor chalé no bairro de Belém. Encheu-o não com designer, mas com arte que amava, livros e os inícios de um berçário.
também fez mudanças na companhia, implementando novos processos de revisão transparentes para proteger a propriedade intelectual dos empregados júnior. Começou um programa de creche financiado pela empresa e expandiu as políticas de licença parental, mudanças que sabia que não só eram boas para as famílias, mas também para o negócio. Estava a transformar a empresa do seu pai na sua, honrando a sua fundação enquanto construía uma estrutura mais equitativa e moderna sobre ela. Trabalhou em estreita colaboração com Inácio Moniz, que parecia revitalizado pela sua presença. O teu pai estaria a transbordar de orgulho, Rosalinda. Ele lhe disse uma tarde enquanto olhavam para os planos para uma nova ala de investigação e desenvolvimento. Tu tens a visão dele, mas também tens o coração da tua mãe. É uma combinação formidável. Rosalinda sorriu, um sorriso genuíno e pacífico. A raiva que a tinha impulsionado tinha arrefecido, substituída por um sentido de propósito. Não só tinha procurado vingança, tinha procurado justiça. Não só tinha recuperado a sua empresa, tinha-se recuperado a si mesma. Já não se escondia, já não era uma herdeira em segredo. Era Rosalinda Belo, e estava exatamente onde se supunha que devia estar. O renascimento! 6 meses depois, o outono de Lisboa pintava a cidade em tons de ouro e carmesim. Do seu escritório no 50º andar, o antigo escritório do seu pai, que ela havia redecorado para ser luminoso e aberto, Rosalinda Belo olhava o familiar horizonte. A vista era a mesma, mas o seu mundo era completamente diferente. A queda na sala de reuniões parecia uma vida atrás. Os nomes de Duarte Freire e Valentina Soares estavam quase esquecidos, contos com moral sussurrados entre os novos empregados. A Belo Inovações, sob a liderança direta de Rosalinda, estava a prosperar. O projeto Prometeu havia sido lançado com sucesso, revolucionando os seus sistemas internos e poupando milhões à empresa. A nova creche estava cheia de atividade e a cultura havia mudado de uma de competição implacável para uma de inovação colaborativa. A vida de Rosalinda também havia renascido. Uma semana antes tinha dado à luz uma linda e saudável menina. Chamou-a Lúcia, um nome que simbolizava a luz e a esperança. Hoje era o seu primeiro dia de regresso ao escritório e não tinha vindo sozinha. Num Moisés ao lado da sua grande secretária de Carvalho, Lúcia dormia pacificamente, embrulhada numa suave manta de cachemira. Houve uma suave batida na porta. Inácio Moniz entrou, a sua expressão séria habitual, suavizada por um largo sorriso de avô. Espero que não estejamos a interromper, disse. Kenji Tanaka o seguiu, parecendo orgulhoso e um pouco tímido. Nunca, disse Rosalinda com calor, fazendo-lhe sinal para se aproximarem. Quais são as boas notícias? A primeira fase do lançamento internacional está completa, anunciou Kenji, a sua voz radiante de orgulho. O Prometeu está oficialmente ativo nos mercados europeus. As eficiências de ganho são ainda melhores do que projetamos. Isso é uma notícia maravilhosa, Kenji. De verdade, disse Rosalinda sinceramente. Parabéns a ti e a toda a tua equipa. Vamos organizar uma celebração adequada. Enquanto discutiam os detalhes, Lúcia começou a mexer-se. Rosalinda levantou suavemente a sua filha do Moisés, aninhando-a contra o seu ombro. A pequena bebé parecia incrivelmente pequena contra o pano de fundo do poder corporativo. Inácio olhou para a cena com os olhos lacrimejantes. Ricardo sempre disse que esta empresa era a sua filha, disse suavemente. Agora olha para isto, o seu legado nos braços do seu legado. O comentário comoveu Rosalinda profundamente. Olhou do pequeno e perfeito rosto da sua filha
para o retrato do seu pai, que pendia na parede do fundo. Ele estava a sorrir na pintura, um olhar cúmplice e seguro nos seus olhos. Durante tanto tempo tinha tido medo deste mundo, medo do poder e da responsabilidade que vinham com o seu nome. Tinha se escondido dele e, ao fazê-lo, quase tinha permitido que fosse corrompido. Agora não sentia medo, apenas um profundo sentido de paz e propósito. Tinha enfrentado a traição definitiva e não só tinha sobrevivido, mas tinha saído mais forte, mais capaz e mais ela mesma do que nunca antes. Havia aprendido que o maior presente do seu pai não era a sua fortuna ou a sua companhia. Era a força que ele lhe havia incutido, uma força que só agora começava a entender por completo. Duarte a tinha chamado de lastro, um pedaço de bagagem. Ele tinha se enganado de maneira espetacular. Ela era a âncora, a base e o motor de tudo. E isto, a sua filha, não era uma distração. Ela era a razão. O futuro que ele tão arrogantemente havia tentado reclamar estava aqui, a dormir tranquilamente nos seus braços. Temos muito trabalho a fazer, cavalheiros, disse Rosalinda, a sua voz cheia de uma confiança tranquila e inabalável, enquanto embalava a sua filha suavemente. Mãos à obra! Naquele momento, ela era tudo. Uma mãe, uma líder, uma filha, uma visionária. Era o passado e o futuro da Belo Inovações. Um legado não só herdado, mas renascido. O que achaste da espetacular queda de Duarte? Achas que o karma lhe serviu o que merecia? Compartilhe os teus pensamentos nos comentários. Lemos cada um deles e adoramos saber o que pensas. Se a história de Rosalinda te comoveu e acreditas no poder da justiça, por favor, clica no botão de gosto, compartilha-a com alguém que precise ouvi-la e não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para que nunca percas uma atualização. Obrigado por ouvires.